Saudações! Bem-vindos ao 12º vídeo da série de Portugal Studio. Neste vídeo, vamos falar de matrizes. Se você ainda não viu o vídeo sobre vetores, corre lá e vê, porque este aqui, na verdade, é uma continuação do raciocínio usado no outro. Então, mesmo que você já entenda vetores, recomendo que assista. Algo acabou de acontecer. Eu gravei 52 minutos de vídeo. E o computador simplesmente travou, e eu simplesmente perdi tudo. Pois é, vamos mais uma vez. Lembra que no início do vídeo anterior, eu dei um exemplo onde uma escola precisava de um programa que conseguisse lidar com o nome de 50 alunos, as notas de cada um deles para 4 bimestres e a média total. Lembra então que agrupamos essa parte das notas de cada um deles para 4 bimestres em 4 vetores, um para cada bimestre, e que em vez de 200 variáveis, então nós só tínhamos 4 vetores? Pois bem, e se eu dissesse então que é possível melhorar ainda mais a situação? Veja bem, se eu agrupei 50 variáveis em apenas um vetor de 50 posições, porque eu acreditava que todas elas carregavam o mesmo tipo de dado, o mesmo tipo que eu falo assim, a mesma espécie de dado, no caso as notas dos alunos para um bimestre específico, e ao fim eu tinha 4 vetores, e se eu quisesse então agrupar esses 4 vetores que ainda armazenam dados de espécies parecidas, são notas afinal, se eu quisesse agrupar esses 4 vetores em apenas uma estrutura de dados, isso é possível? A resposta é sim, e para isso usamos matrizes. Antes de começar, deixa o gostei no vídeo porque isso ajuda muito o canal. Inscreva-se, curta a página no Facebook. Se você não quiser perder nenhum vídeo da série, pode ativar as notificações. Prezamos pela gratuidade do conhecimento e por isso não cobramos nada de você. Ajude-nos, divulgue-nos, vamos lá? Na matemática, a definição de matriz é uma tabela numérica de m linhas e n colunas. Na programação, entretanto, ela não precisa ser necessariamente numérica, mas atender ao tipo que lhe é atribuído, assim como um vetor. Lembra o que fizemos no vídeo anterior? Nós tínhamos 5 variáveis que pertenciam à mesma espécie, digamos. Todas são nomes. Nome 0, 1, 2, 3 e 4. E o que fazíamos era agrupar essas variáveis em um vetor com o mesmo nome, um tipo e as posições para cada um desses nomes. Supomos agora então que nós temos na verdade 4 vetores. Pense que é o exemplo do vídeo anterior. Na verdade lá tínhamos 6 vetores, um cadeia com nomes, um real com notas e 4, um real com médias, perdão, e 4 com notas. Temos então aqui 4 vetores e todos eles são notas. Nota 0, 1, 2, 3. Ainda está esquisito, não é? Pois é, muito simples. A gente pode simplesmente juntar isso aqui tudo. Veja. Opa! Pois é. Quando eu tinha variáveis separadas e juntei, eu formei então um vetor com suas posições. Quando eu tenho vetores e junto eles, eu formo então essa tabela, que a gente chama de matriz. Uma matriz, ela tem então m linhas e n colunas, e pertence a um tipo e tem um nome. Ela é muito semelhante a um vetor, com a diferença que na verdade ela é bidimensional. Então, por exemplo, como que eu me localizo dentro de uma matriz? Nos vetores eu tinha o número da posição e isso bastava. Agora, entretanto, se eu disser, por exemplo, que este 10 está na posição 2, ora, eu tenho 4 valores na posição 2. Ou se eu disser que esse 10 está na posição 3, ora, eu tenho 4 valores aqui. Então, na verdade, eu preciso dizer que esse 10 está na linha 2 e na coluna 3. E aí sim eu acesso esse 10 exatamente dessa forma. Escreva notas, que é o nome da matriz, 2, que é o número da linha, 3, que é o número da coluna, e ele me retorna então o 10. Perfeito? Pois bem, é isso. Lembrando, essa forma de tratar as matrizes como se fossem vetores de vetores é uma forma de facilitar o entendimento. Não significa necessariamente que as coisas funcionam assim, mas que nós podemos interpretar dessa forma. Porque, ora, para que aprender matrizes como sendo algo completamente diferente se na verdade ela é tão parecida com vetores?
E vocês vão ver na parte prática que é muito parecido. Nesse vídeo, na verdade, a gente não precisa ver nada de novo. Tudo a gente já viu, a gente só precisa adaptar um pouco para incluir as matrizes, certo? Então vai ser um vídeo mais tranquilo de pegar. Então vamos lá. Estou aqui no Portugal Studio e vamos clicar aqui em programar e vamos então começar. Vamos criar uma matriz, certo? Eu vou criar uma matriz do tipo inteiro que chama notas, possui 4 linhas e possui 4 colunas. Perfeito? Pronto, criei uma matriz de 4 linhas e 4 colunas, ela está aqui, eu posso arrastar ela aqui para baixo para poder inspecioná-la. Veja, 4 linhas e 4 colunas, numeradas de 0 a 3. Certo? Ok, vamos então agora colocar valores nessa matriz. Como que eu faço? Simples, eu coloco o nome da matriz, o número da linha que eu quero colocar um determinado valor, e depois o número da coluna que eu quero colocar aquele determinado valor. E aí eu coloco igual e o valor que eu quero colocar, por exemplo, 9. Então eu estou colocando isso na linha 0, coluna 2, que é essa posição aqui. Perfeito? Ok, vamos lá. Mas existe outra forma de colocar todos os dados na matriz? Assim está muito complicado, assim está difícil, né? Sim. Lembra com vetores, quando a gente colocava igual, as chaves e os valores? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer. Mas eu vou primeiro transformar isso aqui em um vetor e preencher com valores fictícios. Perfeito, tem um vetor então de 4 posições. Certo? Agora veja o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui 4 colunas. Tá bom? E em cada posição eu vou colocar um vetor de 4 posições. Percebe que loucura? Em cada posição do vetor que eu tinha, eu coloquei um novo vetor. Então eu tinha, o meu vetor inicial tinha 4 posições. Só que em cada posição eu coloquei um novo vetor também com 4 posições. Olha que loucura. O que foi isso que eu fiz? Vamos quebrar aqui que a gente vai entender agora o que foi isso que eu fiz. Olha só. Eu criei 4 linhas com 4 colunas. Exatamente. Lembra, a parte inicial, por exemplo, eu vou criar aqui um vetor. Esse pedaço, ele não dizia que eu tinha 4 posições no vetor? É exatamente isso que diz aqui. Eu tenho 4 posições nesse vetor grandão. Só que cada uma dessas posições tem outras novas 4 posições. Percebe? Não vamos ver as coisas desse jeito, que eu acho que é um pouco mais complexo. Vamos então entender o seguinte. Aqui eu tenho o número de linhas, aqui o número de colunas. Então eu tenho as linhas e as colunas. Perfeito? Então é isso que é uma matriz. Eu defino os valores para uma matriz dessa forma exatamente. Coloco aqui as chaves que vão compreender tudo. E então, cada linha com seus valores, separadas por vírgula aqui entre chaves também. Determinei uma matriz. Perfeito? Agora que a gente sabe como determinar valores de uma matriz, como então percorrer uma matriz? Lembra do vídeo de vetores mais uma vez. Lembrando que eu vou fazer muitas referências ao vídeo de vetor, porque, ora, para que ver matrizes como uma coisa completamente nova, se a gente pode considerar que é simplesmente uma evolução do vetor, certo? Vamos então ver aqui como que a gente percorre um vetor de novo. Se você não viu o vídeo de vetor, veja o vídeo de vetor. Se você não viu o vídeo de laço de repetição, veja o vídeo de laço de repetição. Ok? Vamos lá. Então, para inteiro, sei lá, L igual a 0, então L mais... Então L menor que 4, né, que no caso é o número de posições do vetor. L mais... Aqui eu coloco, por exemplo, escreva vet na posição L. Nossa, o que foi isso que você fez? Volta e vê o vídeo de vetor. Porque isso aqui eu já falei extensivamente durante o vídeo de vetores, nós já vimos isso aqui muito lá. Então, dá uma olhada lá, certo? O que é esse para? Dá uma olhada no vídeo de laço de repetição, que lá está tudo explicado. O que são essas 3 coisas aqui? Enfim, está tudo lá,
certo? Não tem nada de novo ainda aqui. Então, escreva vet L. Então, é só isso, né? Eu vou colocar até aqui uma vírgula na frente, tá? Então, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, que são os valores do vetor. Muito simples. E se eu fizesse o seguinte, colocasse aqui notas na linha 0, na linha L, só que na coluna 0. O que acontece? Tudo 2. O que é isso? Pois bem, esse laço ele não está percorrendo as 4 linhas agora da matriz? Sim, só que ele está percorrendo apenas a coluna 0, que é essa aqui. Então, ele percorre as 4 linhas, mas ele sempre pega o valor da coluna 0, que é sempre 2. E se eu quisesse pegar todos os valores, como que eu faço? Eu percorro então as linhas agora, as colunas, perdão. Nossa, e como que eu faço isso? Muito simples. Se eu já usei um laço para percorrer as linhas, por que não usar um outro laço para percorrer as colunas? É exatamente isso que vamos fazer. Só que aqui, ó. Dentro do laço, a gente coloca um novo laço. Inteiro C igual a 0, C menor que 4, C++. E aqui no lugar da coluna eu coloco C. E aqui fora eu coloco escreva quebra de linha. Quando eu der play, veja que ele preencheu todos os valores da matriz. Nossa, mas o que é isso que está acontecendo? Muito simples. Vamos observar aqui a linha e a coluna, né? Nós vamos analisar aqui então essas 3 coisas. Vamos lá. Passo a passo, né? Preenchi ali a matriz. Ah lá, linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 0 é o quê? Valor 2. Escreveu 2. Agora na coluna 1, na linha 0. Na linha 0, coluna 1 é o valor 3. 3. Agora linha 0, coluna 2. Coluna 2, 4. 4. Linha 0, coluna 3, que vai ser o 5. Pronto. Escreveu barra N. Agora na linha 1, na coluna 0. Que linha 1, coluna 0, 2. 2. E assim por diante. Certo? Perfeito. Conseguimos então percorrer uma matriz. Como que eu faço então para adicionar valores numa matriz? Certo? Vou criar aqui então uma nova matriz, tá? Inteiro, matriz de aqui, sei lá, 2 linhas e 2 colunas. Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar. Em vetores, a gente tinha a opção, quando a gente define assim, os dados em chaves, a gente tinha a opção de tirar o número aqui de coisas. Na matriz também, tá? Não é obrigatório não. Porque quando você define assim, você já está dizendo quantas colunas e quantas linhas ela tem, certo? Então é isso. Eu só esqueci de comentar. Se você viu o vídeo de vetor, você sabe do que eu estou falando, certo? Agora eu criei uma matriz aqui de 2 por 2 e eu quero preencher dados nessa matriz. Como que eu faço isso? Da mesma forma, eu vou até copiar esses laços aqui, tá? Copiei os laços e só que em vez de escreva, vou colocar leia. É só isso. E agora, claro, agora é 2 por 2, então eu preciso colocar 2 e 2, não é mesmo? Pronto. Depois eu posso imprimir os valores dela aqui, né? Só trocando aqui notas para matriz. Aqui também para matriz. Né? Então, play, ele vai pedir lá os valores, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Certo? A única diferença é que eu tenho um laço a mais para poder preencher também as colunas, certo? Mas nada muito diferente de vetores, certo? Muito bom. Deu para entender o funcionamento da matriz? Se sim, ótimo. Se não, dá uma pausa, volta um pouquinho, vê mais um pouco, faz lá no Portugal as coisas, certo? Brinca com a matriz, mexe com ela, certo? A programação ela tem isso, você precisa ter as coisas como se fossem naturais, tá? Então, para isso você precisa praticar e fazer mesmo, certo? Claro, existem coisas que você aprende só ouvindo, mas não é o caso da programação, certo? Então você realmente tem que fazer, porque senão na hora de fazer você não vai conseguir. Agora então que a gente já entendeu matriz e tá tudo ok, nós vamos
fazer algo aplicado com matrizes, né, para a gente poder fixar isso aqui. Então, vamos lá. O que eu quero é o seguinte. Eu tenho uma escola que tem 3 alunos. Esses 3 alunos têm cada um 4 notas de 4 bimestres. E eu quero calcular a média dos alunos e gerar um relatório para cada aluno. É isso que nós vamos fazer aqui. Então vamos começar. Primeiro eu tenho uma cadeia de nomes com 3 posições, porque são 3 alunos, né? E eu vou colocar aqui, então, o nome dos alunos vão ser Amanda, Renato e Agatha. Perfeito? Então, vamos colocar aqui então uma outra coisa real com as notas, tá? Notas, 3 linhas, 4 colunas. Ou seja, cada linha representa um aluno, certo? Então, por exemplo, posição 0 do nomes não refere a Amanda. Então, a linha 0 da matriz notas também se refere a Amanda. É assim que funciona. E cada coluna, né, dessas 4 se refere a um bimestre. Perfeito? É uma escola dividida em bimestres, então 4 bimestres no ano, e aí a média dessas notas dá a média final. Perfeito? Então vamos colocar aqui os valores de cada um. A Amanda tirou, sei lá, 10, 10, 9, 10 e a Agatha 9, 10, 9, 10. Certo? Aqui ele está dando esse aviso porque eu falei que a matriz é real e estou colocando valores inteiros. Então eu tenho que colocar aqui 1.0 no final, né? Porque teoricamente nem é necessário, porque ele deveria fazer a conversão automática. Mas eu fiz isso com valores inteiros e ele deu um erro de Java que é um problema do próprio Portugal, então não vamos entrar, vamos simplesmente fazer assim. A gente coloca aqui os valores reais mesmo, sem problemas. Certo? E agora, uma outra coisa, um outro vetor que na verdade vai carregar as médias. Então o que temos? Um vetor nomes de 3 posições, uma matriz notas de 3 linhas e 4 colunas, onde cada linha se refere a um aluno, e um outro vetor médias de 3 posições, onde cada posição é a média de um aluno, né? Ótimo. Ok, o que a gente precisa fazer? Calcular a média, gerar relatório. Vamos fazer isso então. Como que a gente calcula a média? Uma média aritmética não é a soma de todas as notas dividido pelo número de fatores. Por exemplo, se eu tenho 4 notas, eu somo as 4 notas e divido por 4 e eu tenho a média aritmética. É isso que nós vamos fazer. Mas que 4 notas? A nota de um determinado aluno. Não é? Pois é. Então, eu sei, como eu acabei de falar, que cada linha dessa matriz corresponde a um aluno. Então, eu preciso somar todas as notas da linha que eu estou interessado. Né? Vamos supor que eu queira saber a média do Renato. O Renato, eu sei que ele está na posição 1. Né? A Amanda está na 0, o Renato está na posição 1. Então eu preciso somar as notas da linha 1 da minha matriz notas, que é essa linha aqui. Então eu vou somar essas 4 notas e dividir por 4, e aí eu tenho a média do Renato. Perfeito? É isso que nós vamos fazer agora, então. Como que eu vou calcular as médias? Né? Eu vou, então, percorrer cada linha, calcular a média e atribuir aqui na coisa. Então, vamos lá. Para inteiro L igual a 0, L menor que... Quantas linhas eu tenho? Eu tenho 3 linhas, então L menor que 3, tá? L mais. Ou seja, aqui eu estou percorrendo as linhas da minha matriz. Né? Cada vez que esse laço for executado, significa que eu estou em uma linha. Significa que eu estou calculando a soma de um aluno. E a média, né? Então, vamos. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar aqui que o real soma é igual a 0. Porque eu vou somar as notas desse aluno. Né? Vou colocar 0.0 porque ele está reclamando. Tá? Então, eu vou somar as notas desse aluno. Então, vamos. Como que eu somo? Eu já estou na linha que me interessa. Mas como que eu faço para somar? Eu tenho que percorrer nota a nota e somar, não é? Então é isso que a gente vai fazer. Para inteiro C igual a 0. C menor que quantas colunas eu tenho? 4 colunas. Então a gente coloca aqui 4 C++.
Ok, agora eu vou conseguir percorrer todas as colunas daquela minha linha, né? E como que eu vou então somar? Eu vou dizer que soma é igual ao próprio valor de soma, ou seja, vamos supor que soma vale a 10. Então eu vou dizer que soma é igual ao próprio valor 10 mais um novo valor. Então soma é igual a soma mais quanto? Mais o valor da nota que eu estou somando, né? Que no caso está onde? Está na matriz notas, na linha, que linha? Na linha L, que é essa linha aqui, na coluna C, que é a que eu estou acessando nesse outro laço aqui. Tá vendo que está repetindo aqui soma, soma de novo, mas tem como a gente encurtar isso aqui. Eu tiro essa parte aqui e coloco mais antes do igual. Pronto. Então eu estou dizendo que a soma, em vez de ser substituída por esse valor, ela só vai somar com esse valor e vai ficar lá. Então vamos supor, a soma vale 10 e essa nota aqui, sei lá, vale 7. Então na hora que somar vai ficar 17 no lugar da soma. É isso, ok? Então, aqui, quando a gente chegou no final desse laço, a gente tem a soma de todas as notas do determinado aluno. Perfeito? Então, agora a gente calcula a média. Como que a gente calcula a média? A gente, então, pega aqui que médias em qual posição? Lembra que cada linha equivale a um aluno, como cada posição também equivale a um aluno? Então, eu vou colocar isso na posição que é relacionada àquele aluno, que também é a linha da matriz, não é? Então eu coloco a linha que eu estou trabalhando. Certo? A linha desse laço aqui. Porque se cada linha pertence a um aluno, essa aqui é da Amanda, essa aqui é do Renato, essa aqui é da Agatha, então eu posso usar o número dessa linha para atribuir na posição aqui nesse vetor, né? Então vamos supor que eu esteja na linha 2, que é aqui, então eu sei que eu estou falando do Renato. Eu posso atribuir isso à posição 2 da médias, que eu também vou estar falando do Renato. Não faz sentido? Então, L. Tá? Médias L vai receber o quê? A soma dividido por 4, que é uma média aritmética. Pronto, calculamos todas as médias. Certo? Vamos agora ver isso aqui passo a passo. Eu vou colocar umas variáveis aqui para a gente poder... Pronto, coloquei aqui umas variáveis e agora a gente vai analisar essas variáveis passo a passo. Vamos lá. Aqui, preenchi a matriz de notas, né? E vamos lá, mais uma. Ó, linha 0, soma vale 0, coluna vale 0. Somei aqui. O que eu somei? Não era linha 0, coluna 0? Então vai ser aqui. Linha 0, coluna 0 vale 10. Coloquei isso na soma e pronto. Agora eu vou lá. Linha 0, coluna 1 também vale 10. Na hora que eu somar, 20. Linha 0, coluna 2 é 9, então vai dar 29. Linha 0, coluna 3 é 10, então vai dar 39. Agora ele vai calcular a média, dividir, vai dar 9,75. Arredondou para 9,8. Né? Agora na linha 1, coluna... A soma é 0, né? E a coluna é 0. Então linha 1, coluna 0 é 10. Somou... Linha 1, coluna 0 é 9. Né? Então somou aqui 9. Agora linha 1, coluna 1 é 7. E assim por diante. Né? Deu para entender. Ele vai fazendo isso. Perfeito. Agora vamos então gerar esse relatório. Como que nós vamos gerar o relatório? Nós vamos pedir ao usuário o número do aluno que ele quer inteiro. Aluno é igual. Não é igual não. Leia aluno. Certo? Então ele vai dizer lá o número do aluno que ele quer. E nós vamos então trabalhar em cima desse aluno. Então, a gente vai definir aqui o seguinte. Escreva. Nós vamos gerar um relatório de verdade aqui. Vamos lá. Eu vou colocar umas coisas aqui. Coloquei esse treco aqui. Bota aqui /n, certo? O que eu estou colocando aqui é para separar, para ficar bonitinho na hora de gerar o relatório propriamente dito, ok? Nada muito de outro mundo, não. Aqui eu vou colocar mais um escreva, só que eu vou colocar o nome do aluno aqui. Então eu vou colocar assim, aluno, espaço, e aqui eu coloco o nome do aluno. Qual que é o nome do aluno? No vetor nomes,
Em qual posição? Na posição que o usuário pediu, que é aluno. Então, nomes na posição aluno, perfeito? Tenho agora o nome do aluno. Aí mais uma linha aqui, né, para ficar certinho. E aí, nós vamos então falar aqui do bimestre agora. Vamos supor, sei lá, 1B. 1B. Coloquei então o primeiro bimestre. E agora eu vou colocar a nota desse bimestre. Eu coloco aqui mais. Qual que é a nota para o aluno? Aluno no bimestre da coluna 0, no caso. Aqui eu vou colocar em notas, né? Em qual linha? Lembra que cada linha refere a um aluno? Então, na linha aluno. Em qual coluna? Na coluna 0, que refere ao primeiro bimestre. Certo? E agora eu vou fazer isso aqui mais 4 vezes. Né? Pronto. Tenho agora 4 bimestres. Vou colocar aqui agora então a média. Como que eu coloco a média? A média está na variável médias. Em qual posição? Na posição aluno. Certo? E agora eu preciso dizer se o aluno foi aprovado ou não. Como que eu faço para dizer se ele foi aprovado ou não? Não é difícil. Veja, eu vou criar aqui uma variável cadeia APR de aprovado. Se a média desse aluno for maior ou igual a 6, significa que ele foi aprovado. Então, a PR vai ser. Se não, significa que ele foi reprovado. Então, a PR vai ser reprovado. Perfeito? Então, aqui eu só coloco aqui mais a PR, que ele já vai dizer se foi aprovado ou não. Né? E aí finaliza aqui, que eu não preciso dessa quebra de linha não. Pronto. Vamos recapitular coisa por coisa aqui antes de executar o script. Cadê nomes? Cada posição é um aluno. Real notas, matriz notas, cada linha refere a um aluno, cada coluna um bimestre. Vetor médias, cada posição refere a um aluno, que é o mesmo da linha e daqui, né? Então, inteiro linha 0, soma 0. Então, ele vai percorrer todas as linhas da matriz e vai somar para mim as colunas dela na posição específica. Ou seja, primeiro ele percorre a linha aqui 0, que é a linha da Amanda. Soma e calcula a média e coloca na posição 0. Linha 1, soma, calcula a média e coloca na posição 1. E assim por diante, um para cada aluno. Depois, ele pega um inteiro aluno e pergunta qual que é o aluno que eu quero. E gerar o relatório. Então, ele vê se a média desse aluno foi maior que 6 e diz que ele foi aprovado. Se não, ele diz que foi reprovado. Essa variável nós vamos usar logo em seguida. E aí ele coloca essas coisas aqui, né, para separar. Coloca o nome do aluno, que é o nomes, o vetor nomes na posição aluno. Por exemplo, se eu colocar 2, vai ser a Ágata, né? E depois ele coloca essa outra linha e coloca primeiro bimestre. Matriz notas na linha aluno, ou seja, na linha que eu quero saber, na coluna que está o bimestre que eu preciso, certo? Em seguida, mais uma linha, média. Ele calcula a média aqui dos alunos pela média aqui, né? Que eu calculei aqui em cima. Ele está usando aqui a média, então. Coloca lá a média. Depois ele diz se foi aprovado ou não, que é isso aqui. E aí fecha. Perfeito? Vamos dar play. Opa, faltou um detalhe que eu acabei de esquecer, né? Antes de pedir para ler aluno, eu tenho que falar o que eu estou pedindo, né? Então coloca aqui. Digite o número do aluno. Espaço. E aqui embaixo, coisas que acontecem. E aqui embaixo eu peço limpa, né? Depois de ler ele vai limpar e vai então mostrar isso aqui para mim. Bom, vamos lá. Play. Digite o número do aluno. Eu quero então primeiro fazer o que o da Amanda. Então eu vou colocar o número 0. Vamos lá? Tá aqui. Aluno. Amanda. Primeiro bimestre. 10. Segundo bimestre 10. Terceiro 9. Quarto 10. Média 9,75. Aprovado. Se eu quiser fazer então lá com o Renato. Aluno Renato. As notas do Renato.
e tudo. 7.75 a média. Se eu quiser fazer com a Agatha, 3. Opa, perdão. 2. A Agatha, tudo mais. Vamos criar um novo aluno que vai ser reprovado. Esse aluno que vai ser reprovado, vou colocar o nome dele aqui, sei lá, Wagner, nome de um grande compositor, 4, médias 4, aqui eu tenho que mudar também, colocar 4, pronto, resolvido, né? Adicionei um novo aluno que o Wagner vai ser reprovado. Então, quando eu der play, eu digito 3, que agora é o número dele, tá aqui, Wagner, 2, 5, 6, 4, média 4.25, que é menor que 6, então ele está reprovado. Pronto. Usamos matriz, gerenciamos a matriz, criamos um relatório, tudo isso com o que nós já vimos de Portugal. Certo, agora vamos recapitular tudo que a gente viu hoje, que é o que a gente espera que você tenha entendido. Vimos que matrizes podem ser interpretadas como sendo um vetor que armazena vetores, onde vários vetores são colocados um abaixo do outro e constituem linhas. Vimos também que a declaração de matrizes consiste em definir um tipo, um nome, o número de linhas e o número de colunas, nessa ordem. Vimos que as matrizes podem ser percorridas e preenchidas usando laços de repetição, de forma análoga aos vetores, mas um para linhas e outro para as colunas, de forma que eles fiquem encapsulados. Por fim, usamos uma matriz para armazenar as notas de 4 bimestres de 3 e agora 4 alunos, portanto, uma matriz inicialmente 3 por 4, e calculamos a média de cada linha dessa matriz. Por fim, geramos um relatório para os alunos e a situação de cada um. Perfeito. Se você não entendeu algum conceito desse vídeo, sugiro primeiro que assista mais uma vez o vídeo com calma, vá pausando, vá fazendo os exemplos, que assista o vídeo de vetores antes desse aqui. O vídeo de vetores é importantíssimo, o de laços também né, porque a gente usa laços o tempo inteiro também, certo? Então, laços, vetores, depois matrizes, né? Então, assistiu, ainda tá faltando uma coisa ali para dar para entender, você pode comentar aqui ou perguntar pelo Facebook também, certo? São duas, tem link na descrição da página do Facebook, ou você comenta, tá? Como sempre, não esquece de dar like no vídeo, compartilhar com os amigos, porque isso vai ajudar muito o canal. E se você ainda não é inscrito e não quer perder os próximos vídeos, se inscreva, ative as notificações, curte a página lá que a gente também avisa por lá. E é isso, dá aquela divulgada. Até o próximo vídeo, onde a gente deve falar de funções. Até logo!